Oi, hoje o grande desafio nosso é pensar a prevenção. E não só aquela prevenção tradicional que a gente fala, olha, não use drogas, olha, não faz isso. Hoje nós precisamos pensar em novas formas. E para nos ajudar a pensar sobre essas novas formas de prevenção, nós estamos aqui na escola Elisa Pereira de Barros, no município de Lençóis Paulista. Essa escola já é uma escola tradicional, formou muitas pessoas. Ela está no centro da cidade. E hoje nós estamos aqui com a professora Lília e com a professora Matriz, para que a gente possa, eu acho que, refletir um pouco sobre essa ação que a escola precisa enfrentar, que é a prevenção. Mas eu penso a prevenção no desenvolvimento de habilidades, de competências do autoconhecimento, para que a criança e o adolescente eles tenham autonomia e liberdade mesmo para tocar a sua vida. Tudo bem, professoras? Tudo bem. E aí, professora, eu gostaria, para começar a nossa conversa aqui, como que foi para as senhoras participar desse projeto, né, e da dinâmica de prevenção mesmo com os seus alunos? O que vocês acharam? Olha, os meus alunos gostaram bastante, né, porque eles são bem assim dispostos. Então, qualquer coisa que eu falo com eles assim, vamos fazer tal coisa, eles topam na hora, né? Que eles são bem suscetíveis a qualquer coisa. Então eles gostaram bastante. E também por questões de já terem conhecimento, assim, um pouco de conhecimento de colegas, assim, de já ter comentado sobre o assunto, né? E falado, e isso gera uma certa curiosidade. E essa idade deles é a idade da curiosidade. Então eles têm eles querem saber muitas coisas. E onde que eles vêm perguntar? Pra gente, né? Porque às vezes em casa eles não têm liberdade assim com os pais de perguntar sobre. Olha, licença um pouquinho, professora Lília. Isso é muito importante ela falar, que os alunos eles estão numa fase de curiosidade e em casa eles não encontram liberdade. Eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco, porque eu conheço algumas escolas que falam o seguinte: olha, não iremos falar sobre esse tema aqui na escola para não estimular a curiosidade. E aí a senhora me fala que os alunos têm curiosidade. Como que é isso, né? Essa cadeia de silêncio que fica sobre esse tema? Então, eu acho que é o contrário, né? Já que eles têm curiosidade, a gente tem que responder. É lógico que você vai procurar respostas de acordo com a idade dele, com a faixa etária. Mas o diálogo é a melhor alternativa, né? Quanto mais a gente conversa com os nossos alunos, com os nossos filhos, mais eles vão ter o quê? Subsídio para quando se chegar numa situação dessa, ele saber falar assim, não, eu não quero porque isso não é bom para mim. Eu já sei que isso não é bom. Agora, enquanto não houver o diálogo dentro de casa, enquanto não houver o diálogo na escola, enquanto a gente não estiver aberto para sanar essas dúvidas, infelizmente eles vão procurar as respostas em outros lugares. E talvez esses outros lugares não dê a resposta, né, que seja satisfatória para eles. Aí eles vão o quê? Experimentar. Guardem aí. Sanar as dúvidas e buscar respostas em outros lugares. Outros lugares. Nós estamos na escola. Qual é o lugar que forma, que transmite conhecimento acumulado? Pense aí. E a senhora, professora Matriz, como que foi essa experiência mesmo de realizar a dinâmica? Eu acho que trabalhar esse tema com os seus alunos. Então, eu tive uma experiência dupla, né? Eu trabalhei com os alunos como professora e meu filho e meu sobrinho também participou do projeto. Então, eu vim em casa despertar a curiosidade do meu filho e realmente eu não tinha tocado no assunto de drogas com ele porque ele nunca me perguntou. Eu achava pequeno, eu achava que não tinha necessidade. E aí quando ele começou a participar do projeto, ele veio com as questões, com bastante questão, veio com dúvidas. E aí eu comecei a explicar para ele, porque ele não tem contato e ele nunca tinha visto nada, então ele começou a me questionar bastante. E aí trabalhei como professora na escola e em casa também como mãe. Nossa, a professora vai poder nos ajudar com dois olhares. Como educadora
e como mãe. Professora, a senhora tinha acesso a toda essa informação que nós transmitimos no projeto, ou a senhora teve alguma novidade, alguma surpresa assim com o conteúdo e as informações que a senhora recebeu? A gente sabe o que é a droga, a gente sabe os malefícios, tudo, mas eu não sabia, não tinha informação que crianças tinham acesso, que assim, a gente ouve falar, mas não sabe que está na realidade tão próxima, né? Aí você ouve as crianças falando que já viu alguma coisa, que conhece alguém. Então a gente sempre acha que a realidade é bem distante, né? Os alunos, eles são curiosos, eles estão buscando. E nós precisamos dialogar para encontrar soluções e sanar esse problema. Essa correria nossa do dia a dia faz com que a gente banalize essa questão de droga. Olha, a droga acontece lá fora do portão. Aqui na minha casa não. E nós criamos uma cortina de fumaça, de silêncio mesmo. Não iremos falar isso. No intuito de proteger os nossos filhos, os nossos alunos. Mas lá no quarto, e o problema está lá no quarto, porque hoje nós temos o mundo lá no seu quarto, que o seu filho está acessando a internet, o seu filho está explorando blogs, está conversando com amigos, interagindo no jogo, ele, o teu filho, está tendo acesso a uma relação e culturas que você ignora. E ele sabe o que são drogas. Hoje nós temos um jogo muito famoso, o GTA, por exemplo, que as crianças jogam. Jogos que falam sobre droga, que estimulam músicas dentro da sua casa, lá no quarto. Mas, professora Líria, nós não estamos falando com os nossos filhos. E no momento que nós percebemos, o nosso filho está envolvido, ou o nosso vizinho está envolvido, porque ele experimentou algo, porque ele não sabia os efeitos sobre aquela situação. Por isso que eu vejo essa necessidade de nós pensarmos novas formas de prevenção. E não simplesmente uma questão, olha, de proibição, não faça isso tal, e colocando medo. Por quê? As crianças estão tendo contato cada vez mais precoce com substâncias entorpecentes. Me dá um exemplo então da sua vida, assim, como que eu posso falar da experiência na nossa sociedade. Como que a senhora vê isso? Nos grupos sociais, né? Quando a criança não é aceita em determinado grupo social, dependendo, essa é a porta de entrada para ela participar desse grupo. Então, quando nós falamos dessa aceitação, porque criança, ela é um ser em desenvolvimento. Ela não tem todas as habilidades cognitivas para poder ser, para ter autonomia. E nessa timidez e nessa dificuldade para se inserir num grupo, o álcool é uma porta de entrada. E é interessante que nós precisamos pensar sobre a nossa comunidade. Está acontecendo e os nossos jovens estão adoecendo. Eu falo agora como mãe, a gente tem um leve engano de que os nossos filhos vão de casa para a escola, de escola para casa, e que dessa forma eles estão, de certa, protegidos, né? Estão longe desse contato, né? E é aí onde a gente se engana, eles não estão longe. Porque pode estar o contato no caminho da escola para casa, da casa para a escola, dentro da escola. Só um pouquinho só, professora Lívia. Nós precisamos pensar o que são drogas. A Organização Mundial de Saúde, ou seja, uma organização que pensa sobre essa questão, diz o seguinte: droga são qualquer substância não produzida pelo corpo humano que tem a propriedade, quando consumida, de alterar o funcionamento. As crianças e os adolescentes, lembre, criança menor de 12 anos e o adolescente maior de 12 anos, eles estão tendo contato com essas substâncias. E essa substância, quando alguns pais estão estimulando seus filhos para experimentar o golinho de cerveja. Sabe aquela festa brincando? Não, experimenta aqui. Existem alguns pais, e é um absurdo, alguns pais que molham a chupeta na cerveja e dá para o filho. E fala, olha, meu filho está experimentando. Tá, você reproduziu um comportamento como aceitável. E nesse caminho de escola indo, e nas relações sociais, com novas pessoas, com um novo grupo,
essa criança e esse adolescente, ele vai experimentar. Não porque ele quer. Porque quase sempre não é por uma vontade, porque a escola pública em Lençóis, os grupos sociais, a família tem falado que droga não é bom. Mas a pressão do grupo faz com que ele ceda. E isso que nós precisamos, olha, obrigada mesmo, professor, porque quando a senhora fala, olha, nós pais temos a falsa ilusão de achar que os nossos filhos estão protegidos. Vão à escola, voltam, entram no quarto, têm acesso a jogos, videogames, quando na realidade essa ameaça está aí, à nossa porta. Eles estão mais expostos do que a gente imagina. Né? E às vezes quando você percebe já pode ser tarde. Então a gente tem que ficar, né? A gente tem que observar, acompanhar de perto a vida do filho, né? Perguntar sempre o que acontece, o que não acontece, porque na escola é onde acontece assim, o maior encontro de diversidade de cultura. Então aqui eles vão encontrar pessoas, né, de famílias diferentes, de tudo quanto é tipo, né? E é nessa troca de informações, o que acontece na sua casa? Na minha casa acontece isso, isso, isso. Na minha acontece isso, isso, isso. Nessa troca de informações que eles vão descobrindo as coisas, né? E aí onde surgem o quê? As dúvidas. Mas por que na casa dele acontece isso e na minha não? Será por que lá pode e na minha não pode? Né? Aí a mente vai, né? E aí o que acontece? Se a gente não sanar ali as dúvidas deles, eles vão procurar outros lugares, outras pessoas que façam isso. Exatamente. Que façam o papel do pai, que façam o papel do professor, que façam o papel da escola. E na busca, assim, né, nos relacionamentos, sempre o que fazemos? Maximizamos os prazeres e diminuímos. E quando você pensa numa substância psicoativa, como o álcool, que tem a potência de te relaxar, te deixar desinibido, alegre, e você tem a experiência com aquela substância e sente uma sensação boa, a possibilidade desse usuário repetir a dose e buscar de novo aquela sensação é muito alta. Mas o problema é que a criança e o adolescente, por estar em desenvolvimento, não terem maturidade, quando uma criança ou um adolescente ele toma o corotinho, ele bebe o álcool, o organismo, a questão biológica e física dele estará comprometida. E nós precisamos falar sobre isso. Por isso, eu acho que a importância de nós falarmos dessa questão, porque que droga faz mal? Já estamos cansados de saber. A questão é como falar de maneira mais aberta. Professora Matrícia, a senhora me falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque ela é professora e mãe. E estava ali. E a senhora falou que se surpreendeu, né, com o tema, né, no relacionamento ali com os seus alunos e com o seu filho. Explica um pouquinho para nós aqui com os professores. Então, eu acho importante o diálogo, mas como eu falei, com o meu filho nunca tinha surgido essa dúvida, ele nunca tinha me perguntado nada sobre o assunto. E com as crianças, você no dia a dia, como não tratando desse tema, você também acaba deixando de lado, né? Então esse projeto foi fundamental para parar e falar sobre o assunto. E aí você percebeu o interesse deles, você percebeu os questionamentos, e aí você perceber que eles estão num momento de conflito. Esse é um problema que está fora da escola, mas que como eles acabam se socializando, conversando aqui, os problemas acabam caindo aqui pra gente, né? E aí esse olhar, o professor tem que ter esse olhar de como a criança está na escola, quais os sintomas que ela está tendo, assim, a gente tem que ter um olhar cuidadoso, né? Tem que ter aquele olhar assim, saber quando a criança não está bem, perceber que naquele dia, por exemplo, ele está chorando, ele está triste, está moado, ir lá e perguntar o que foi, o que aconteceu, né? Dessa forma aí que você vai se chegando, porque é impressionante, mas quando você chama os pais para ter uma conversa e falar assim, olha, aqui na escola está acontecendo isso, 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 a primeira resposta que a gente tem, mas lá em casa não é assim, né?
Então, às vezes, a gente fica com a impressão de que as crianças só aprendem as coisas, tanto boas quanto ruins, só na escola, né? E não é, né? Eu acho que a senhora traz um negócio aqui pra gente comentar, e for tratar mesmo, que é essa angústia que todos os professores têm. A família não participa. Nós precisamos, eu acho que, avançar e entender o seguinte: a educação é um direito da criança e do adolescente, e os pais são obrigados a matricular o filho na escola. Quando a escola pública, e nós, como sociedade, oferecemos uma escola para desenvolver habilidades para os nossos filhos, é algo de interesse da coletividade, de todos. Então nós precisamos avançar em como chamar esse pai para tratar desse assunto. Porque os pais, na angústia e na dificuldade do dia a dia, trabalhando no corre-corre, eles não sabem como tratar e também não observam como que o filho está desenvolvendo essa situação de risco. Porque não dá tempo hoje, diante de toda a correria, a realidade do mundo do trabalho que nós temos hoje, dos pais acompanharem a rotina do filho, todo esse desenvolvimento pedagógico. Hoje a escola pública municipal ela tem disponibilizado recursos fantásticos para que os nossos alunos desenvolvam habilidades. O problema é que falta um acordo com a família. Exatamente. Uma parceria de pais com servidores públicos para que esse acordo, essa sociedade possa potencializar o desempenho escolar das nossas crianças. Porque é bem provável que ele não saiba mesmo quando ele fala. Lá em casa não acontece isso. Porque talvez o tempo que ele passa com o filho dele é na hora que o filho dele vai dormir. E ele está à noite em casa. E nesse horário ele não vai perceber mesmo. E olha que interessante, eu tenho uma mãe, uma professora aqui do lado, né, mas uma mãe também, que ela falou, olha, nunca tinha trabalhado essa questão com o meu filho porque ele nunca tinha mostrado curiosidade. Mas é um tema que estava sendo discutido e provocado na escola. E se essa mãe ela não fosse cuidadosa e atenta, essa criança ia procurar informações em outras fontes. E não é só no Google. Porque o Google é a primeira fonte, depois ele vai trocar ideia com seus amigos, com os seus pares. Agora, como nós podemos pensar em prevenção? Aliás, o que é prevenção? O que é prevenção, professora Matrícia? Para mim, a prevenção, a parte mais importante tanto dos pais quanto da escola é o diálogo, né? Conversar, explicar para eles, explicar o que é e explicar principalmente as causas, né? Quais vão ser os malefícios que aquilo vai causar para ele. Porque a criança, ela não, a gente não tem que ficar só falando não. A gente tem que explicar que se ele quiser, ele vai ter oportunidade de fazer, de usar droga, de usar o álcool, mas o que vai acontecer com ele? Caso ele faça o uso, vai ter consequências. E as consequências não vão ser só no momento. Ela vai ter consequências para o organismo dessa criança e do adolescente. Então, eu acho que principalmente explicar isso. O que é prevenção, professora Lili? Eu acho que prevenção assim, é a gente se adiantar ao problema. Né? E como que a gente se adianta até o momento em que ocorre de fato o problema? Dialogando. Né? É a forma, para mim, é o principal. E esse projeto também foi bom porque os pais acompanharam os filhos. E é isso que falta, né? É que não foram todas as crianças da sala, né, que participaram do projeto. Né? Então não foram todos os pais que estavam ali engajados. Mas a partir do momento em que houve o engajamento dos pais no projeto, as crianças se sentiram mais o quê? Eles se sentiram mais firmes, mais altivos, né? De falar assim, poxa, meu pai e minha mãe estão sabendo, né, que nós estamos falando sobre esse assunto, então isso não é proibido. O velho instinto humano, o vínculo. Quando há vínculo, há desenvolvimento e segurança para desenvolver. Estou sendo redundante aqui, mas é exatamente isso. Quando há vínculo, você tem segurança e você pode caminhar em sentido àquilo que você anseia. Né? Então, eu acho que isso reforçou, né, eles, assim, no sentido de sanar as curiosidades e fazer perguntas. Por quê? Porque eles sabiam que os pais estavam apoiando. Ok.
antecipar ao problema. Como nós estávamos fazendo a pesquisa, aí nós buscamos na Universidade Federal de Santa Catarina, na Secretaria Nacional sobre Droga, que não é uma ideia do Glauber. Nós buscamos uma base científica. E pensando isso, nós encontramos um conceito que diz o seguinte: prevenção é toda iniciativa de uma coletividade, toma iniciativa para preservar a sua espécie. Quando eu falo de prevenção, eu estou falando de preservação da espécie. Lembra do sarampo? Estamos aí falando sobre o sarampo. Quem está imune ao sarampo? Ninguém. A professora Lília aqui, ela estava comentando comigo, ela falou, eu estava. Achava que estava. Não Até está então. mais. Não está mais. Por quê? Mudou. E hoje nós precisamos de uma nova vacina. Porque senão, essa doença tão antiga que todo mundo sabe, os malefícios, vai nos abater e vai trazer prejuízos à nossa espécie. Quando eu falo de drogas, cara, não é uma questão conservadora, moralista. Nós estamos falando de droga para criança e adolescente. Se você é adulto, bebe sua cerveja e tal, é uma outra questão. O que nós precisamos entender é que é vedado o uso de bebida alcoólica. É proibido o consumo de qualquer substância tóxica que causam dependência e alteração do funcionamento do organismo a criança e adolescente. Por quê? Porque estão em desenvolvimento. Isso vai ser nocivo à saúde. Agora, como pensar a prevenção? Se de fato prevenção é toda a iniciativa da coletividade com um objetivo, com um fim: preservar a espécie. E assim, é maravilhoso mesmo. Eu acho que isso é uma coisa de Deus mesmo. A gente vê quando as pessoas, né, quando os homens, eles se juntam para fazer uma coisa boa, como eles conseguem e são bons nisso. É legal a professora Lília trazer essa questão, uma coisa de Deus. Nós somos uma sociedade cristã, valorizamos isso. E essa ideia de prevenção, perpetuação, defesa e proteção da espécie começa com a questão religiosa. A igreja começou pensando nisso. E o que era? Olha, não faça isso, porque senão você vai se dar mal. Lembra Adão e Eva? Não coma, porque senão certamente morrerás. Ou ainda mais, se você tomar essas condutas, se você pecar, você vai morrer. Não vai ter vida. Então, o conceito e a informação do que é errado sempre foi para valorizar a vida. Então nós precisamos pensar nisso. Como nós, como sociedade lençoense, podemos nos organizar para preservar a nossa espécie. Pessoal, quantos amigos nossos, quantos familiares nossos estão sofrendo por causa do uso de álcool ou de outras drogas? O remédio. Fazendo uso nocivo de remédio. Não tem uma prescrição e um controle médico. Agora a gente pode falar também de outras drogas, como a maconha, como a cocaína. Nossa sociedade está sofrendo. E nós precisamos criar formas, um novo olhar para preservar a nossa comunidade. Porque senão, tudo isso de bom que nós temos hoje, de lazer, de tranquilidade, de paz, vai trazer em transtornos emocionais. A psicológica é tudo, a mente comanda o corpo. Professora Matriz, a senhora pegou e falou, olha, os alunos eles ainda não, eles estão em confusão. A senhora que é professora e mãe de um aluno que está participando do projeto, me explica o seguinte, como que é essa condição e capacidade que uma criança de 10 anos tem para enfrentar o mundo? E a senhora falou que ele fica meio inseguro, né? Como que é? Como que é uma criança diante de um mundo que os pressiona? Eu percebo que os alunos, eles têm maior dificuldade, eles têm de viver no mundo, sabe? Hoje em dia, as crianças, eles têm medos, eles têm fobias, eles estão... é uma geração mais fraca, mais frágil que a geração anterior, eu acredito. Eles têm medo de ficar longe dos pais, eles têm a necessidade de estar mais perto dos pais e do adulto de referência, né? Espera um pouquinho. Nós estamos aqui numa escola infantil, ali é o Fundamental 1,
E a senhora está me falando que as crianças, elas têm medo de ficar longe dos pais. Explica isso porque a gente passa desapercebido. A gente aqui, principalmente por ser uma escola de centro, a gente enfrenta bastante dificuldade quanto a isso. Tem bastante mãe que fica ainda na escola, tem mãe que fica no portão assistindo o intervalo. Então a dificuldade de cortar o cordão umbilical mesmo. Necessidade. Isso faz parte do processo da escola. Está lá na Constituição, de garantir o pleno desenvolvimento do educando. Ele estava no cordão umbilical. Essa metáfora que ela fala ainda continua psicologicamente. E quando ele é matriculado na escola, se inicia esse processo de cortar o cordão umbilical mental. E essa fala que a professora Matriz está falando, existe um psicanalista que fala exatamente isso, o professor Ivan Capelato. Ali de Campinas, ele tem trabalhado muito essa questão. Ele fala que a criança, dos 7 aos 11 anos, ele está na fase da latência. E nessa fase da latência, ele tem um medo muito grande de perder a sua base, a família. E é um medo desesperador. Ele acha que a mãe nunca mais vai voltar. Estou falando besteira? Não, de jeito nenhum. Isso acontece mesmo com os seus alunos? Acontece. Agora imagina esse aluno, no âmbito das suas emoções, conturbado, a turbulência que nunca mais vai ver a mãe. A criança, o Estatuto da Criança e Adolescente, estabelece que um dos direitos fundamentais da criança é o respeito. E nós, adultos, não estamos respeitando o choro de uma criança. Estamos brigando e não estamos trabalhando de uma forma de desenvolver habilidades. Lembra da BNCC que todo mundo está falando esses dias? Nós não estamos desenvolvendo a competência do autoconhecimento, do autocuidado. E aí as nossas crianças, elas estão se desenvolvendo com limites, com limitações. Estão crescendo dependentes, sempre de alguém ou de alguma coisa. Dependente da mãe, dependente do pai ou de uma coisa. E nesse momento, as drogas, elas ocupam esse lugar de dependência e de muleta. Que os nossos jovens, eles estão indo, porque as drogas são substâncias psicoativas que alteram o funcionamento. Por exemplo, o álcool, ele te deixa desinibido, faz com que ela tome atitude, coragem. A cocaína, ela te traz um estimulante, ela te deixa com uma sensação de poder, de confiança. Não, eu sou o cara. Imagina uma criança que experimenta essa substância e na experiência gosta desse negócio. Porque eu vejo assim, a ausência dos pais é compensada pelos sims, né? Então eu acho que os pais estão deixando a desejar na hora de dizer não. A professora Lia falou uma barbaridade? Uma besteira? Não. Não. O não, ele é essencial para o desenvolvimento humano. E nós precisamos falar não aos nossos filhos, porque eles não sabem lidar com a frustração. Hoje tem uma besteira que nós estamos falando assim: darei para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E a nossa comunidade está se endividando e mimando as nossas crianças. Mas a criança, ela não tem valor, porque ela tem um objeto, de repente descarta e quer outro. E começa a ter uma relação de chantagem com os pais. Mas nós, educadores, sabendo dessa necessidade de falar não no dia a dia de sala, nós precisamos trabalhar isso. Porque o não, ele vai fazer com que a criança, primeiramente, se frustre, se entristeça de maneira, nossa, disso que vai sofrer, mas ela vai aprender a lidar com aquilo. Se fortalece, né? Nossa mente se fortalece. Todos nós, se chegamos até aqui hoje, foi por causa das dificuldades que nos fez fortalecer. E às vezes assim, a impressão que eu tenho, né, de algumas crianças, de alguns alunos, que a única pessoa que fala não para eles sou eu. Entendeu? Aí que vem, a professora é chata, a professora implica, a professora é isso, a professora é aquilo.
Mas eu percebo assim, que talvez eu seja a única pessoa naquele momento que está falando, não, você não pode fazer isso, não pode fazer isso agora. Agora não é a hora disso, agora é a hora de estudar, agora é a hora de fazer essa atividade, agora não é hora de conversar, agora não, né? Eu acho extremamente importante o diálogo mesmo, a mãe conhecer o filho dela. Porque realmente, igual a professora Lilian falou, às vezes dá a impressão que é uma criança em casa e outra aqui na escola. Então, que os pais não conhecem as crianças. E eu acho que ele conversar, discutir sobre todos os assuntos, conversar sobre as responsabilidades das crianças, porque eles têm direitos, mas eles também têm deveres. Cobrar da tarefa, cobrar de um filho responsável, porque se você transformar o seu filho numa criança responsável, ele vai conseguir, quando ele é adulto, falar não, ter iniciativa própria, né? Para recusar qualquer tipo de droga. Olha, eu gostaria de pensar nessa questão, como enfrentar esse problema de dependência de coisas. A professora Lília fala da questão do falar não, para ensinar, porque não tem capacidade, e a professora Matrícia fala a necessidade de dialogar. Lembrem, as crianças são imaturas, elas não têm o repertório cultural, informacional, para poder fazer escolha de maneira livre. Elas dependem ainda de cuidadores. Os pais, a família e a sociedade, a escola. Então, eu quero introduzir um assunto aqui, um tema à nossa comunidade, que quando nós falamos de prevenção, e de novo, são os meios que uma comunidade toma, que procura, para preservar a espécie. Então, para preservar a nossa espécie, nós temos dois fatores. Os fatores de risco e os fatores de proteção. Somos uma sociedade. Nós aprendemos com o outro. Nós temos uma cultura. Então, existem fatores de risco, que eu falo dos fatores individuais. Existem fatores de risco que são fatores familiares. Existem fatores de risco que são os fatores sociais da comunidade. Existem fatores de risco que são a escola. Existem fatores de risco que é a cultura, a mídia. E também tem os fatores de proteção. Quais são os fatores que eu possa desenvolver para proteger esse indivíduo do uso abusivo e nocivo do uso de drogas e de todo tipo de substância? Porque uma substância que altera o funcionamento do organismo vai desregular, vai dar algum tipo de problema, porque não é normal, não é natural. A Prefeitura Municipal de Lençóis, ou melhor, a sociedade lençoense, através da Prefeitura, ela tem pensado em formas de enfrentar esse problema. Nós nos organizamos. Então, como desenvolver os fatores de proteção e saber quais são os fatores de risco que vai levar as pessoas a experimentar, a ter um uso crônico, abusivo e fatalmente se tornar dependente de drogas. Então, sabendo desse conteúdo, nós precisamos planejar formas de conversar com a comunidade. Então nós temos, quando falamos de prevenção, não é aquelas coisas, as drogas fazem mal, vai te matar. Há 25 anos eu escuto isso. Eu era uma criança. Eu escutava isso lá no Leonina, na escola. Vocês conhecem essa escola. E mesmo assim, vários amigos meus sofreram. E vocês sabem que a nossa sociedade tem sofrido desse mal. Nós precisamos ser mais espertos e inovar na estratégia. E hoje, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Secretaria Nacional sobre Drogas, ela tem nos proposto 3 formas de intervenção. A primeira intervenção, uma intervenção primária, é a global, onde você fala de drogas de maneira genérica, para todo mundo. A segunda forma é a forma específica. O que seria isso? Nós temos alunos que estão vulneráveis, que têm já
pretensões, curiosidade sobre questões que vão levar ele a experimentar uma cultura, maconha, o álcool. Nessa questão, nós desenvolvemos a prevenção específica. Nós pegamos esse grupo que está em vulnerabilidade, que estão curiosos para experimentar, e vamos conversar com eles, explicando os efeitos prejudiciais à saúde. Ok? E o terceiro nível de prevenção é a indicada. Nós podemos falar a prevenção terciária também. Que é o quê? Que são ações para os alunos que já experimentaram, que tiveram contato com as drogas. Por causa de uma cultura que pressiona o uso de droga, eles vão experimentar mesmo. Vão fazer o uso do álcool. Inúmeras crianças, estou falando crianças, menores de 12 anos, já experimentaram o álcool aqui na nossa cidade. Infelizmente, inúmeras crianças também já experimentaram um baseado. O que precisamos fazer? Sentar. Conversar. Não deixar o mundo ensinar, né? Como diz o velho ditado, né? Se não aprende com amor, aprende com a dor. Então, no mundo, ele vai aprender, infelizmente, sofrendo. E na família, né? Com as informações, com o diálogo, com a conversa. Mas, temos que falar com a família e dialogar mesmo. Gente, não dá mais. Todo mundo sabe a resposta. Ah, não sou especialista em droga. Não é uma questão de ser especialista. É uma questão de conversar, de interação. Sem violência, sem briga. Sem briga. O que a senhora acha disso, professora Matrice? Dessas 3 propostas mesmo de novas formas de pensar a prevenção. Uma intervenção global, uma intervenção específica e uma intervenção indicada, que são os casos que já tiveram um contato com essa experiência. Então, eu acredito que se essa primeira intervenção for bastante eficaz, não chegaria ao ponto de ter a segunda e a terceira, né? A gente deveria falar mais sobre o assunto para não chegar na segunda e na terceira intervenção. Mas quando acontece, porque a criança está aí no mundo e pode acontecer dela ter contato, a gente focar bastante nas consequências, né, na parte prejudicial mesmo. Agora, o que nós precisamos é pensar nessa outra intervenção. E aí eu vejo, hoje, no atual momento, nós precisamos pensar na intervenção específica. Pegue os alunos que estão em situação de vulnerabilidade e vamos conversar. Vamos dialogar. Ah, mas tem alguns alunos, existem alguns alunos que ainda já estão fazendo uso. Vamos conversar com eles também. Precisamos acolhê-los. Porque se não acolhê-los, professoras aqui disseram a nós, lembraram-nos, irão procurar informações em um lugar que não vai ser a melhor informação. Vai trazer ruídos. Vamos conversar. Vamos conversar. Então, eu creio que juntos nós somos mais fortes. Então, pais, escola, sociedade, de uma maneira geral, temos que estar olhando na mesma direção. Porque quando a gente se junta, como eu disse, nós fazemos coisas muito boas, né? Então, juntos somos mais fortes. Eu acho que o projeto foi muito bom para fomentar a discussão sobre o tema na escola. As outras crianças que não participaram também tiveram curiosidade, a gente percebe eles conversando. Então é a hora de todo mundo agora, mesmo que o projeto tenha terminado, continuar falando sobre o assunto sempre, os pais, a família está sempre unida, conversando, e não deixar para quando acontecer eu falar sobre o assunto, já começar a falar das prevenções, a falar das consequências, e sempre falando com todos, né? Então, durante uma aula, conversando com as crianças, a gente acaba descobrindo coisas que a gente nem sabia, né? E teve uma criança que me falou sobre um vídeo do YouTube, que assistindo Felipe Neto, ele estava falando sobre o Ju, que é um cigarro eletrônico. Ju? Como que é? É um cigarro eletrônico que, na verdade, ele foi feito com uma boa intenção. Ele foi feito para quem fuma, largar do cigarro. Professores, olha só, já falou um nome aqui que eu não conhecia. E eu falo sobre isso. Se eu não conhecia,
Imagine os pais dos seus alunos. É preciso saber exatamente essas relações, quais são as coisas e quais são os efeitos colaterais. E de novo, é preciso saber, não é um trocadilho, porque eu não tinha conhecimento do nome disso. Eu entendo cigarro eletrônico. As famílias, os pais dos alunos não têm tempo de atualizar, de ver uma notícia, de buscar informações. E é a escola. E olha, leiamos a LDB e lá na LDB está falando que a educação ela tem uma proposta de envolver a prática social e o envolvimento com a família. Então nós temos que falar, quem dá educação é a família, são os pais, e a escola ensina. Em uma outra aula, eu ouvi eles falando sobre a Momo. E aí eu não sabia o que era, né? E aí eu ouvi um falando que estava jogando a Momo, o outro falando. E aí eu fui perguntar, fui questionar o que era a Momo. E aí eles me explicaram que era o jogo. E daí também saiu um projeto que eu fiz com as crianças sobre esses jogos e os seus perigos também, né? Então, por isso que eu falo que é a importância de ouvir, de conhecer a criança, de questionar sobre o que eles estão ouvindo, o que eles estão conversando na internet ou com os amigos mesmo. Tem que ficar atento ao que eles acessam, ao que eles ouvem, ao que eles assistem, porque às vezes eles chegam com coisas, né, que nem a gente sabe. E a gente vai procurar saber e você vê que não tem nada de bom naquilo. Então tem que estar muito atento nesse sentido. Não é só dar um celular lá, ai filho, fica aqui quietinho, né, enquanto a mãe faz isso, vai fazer aquilo. Pessoal, precisamos, para encerrar, precisamos voltar a conversar. Prevenção são ações de uma sociedade no sentido de preservar a espécie. Porque à medida que nós começamos a falar e apenas a falar, serão informações. E essa informação vai dar respaldo para que o nosso aluno, para que o nosso cidadão, ele tome escolhas mais assertivas e mais próximo daquilo que não lhe trará danos. Então nós precisamos falar, nós precisamos conversar e criar uma forma, ou seja, planejar como no próximo ano ou nos próximos meses nós iremos enfrentar esse problema que tem trazido danos. Não só a um aluno, porque esse aluno logo vai conviver com seu filho ou com você e pode trazer algumas relações e alguns transtornos, seja emocional, seja psíquico, seja de relações. Então precisamos nos organizar. E essas são as novas formas de prevenção. Não apenas falar sobre um tema de maneira genérica. Não, mas de uma maneira pontual, específica e falar sobre o assunto. Porque na medida que falamos, abrimos o nosso conhecimento. Nós, como humanos, precisamos falar e entrar em um acordo para que nós possamos preservar a nossa espécie. Agora, se você não estiver muito preocupado com toda a espécie, preocupe com os seus. E vamos falar sobre esse assunto, porque o mal está aí. E o uso abusivo tem destruído a nossa comunidade e os nossos entes queridos. Então precisamos falar desse assunto urgentemente, para que as escolhas e a liberdade sejam garantidas. Uma liberdade só é liberdade quando você sabe exatamente as consequências das suas escolhas. Um abraço, pessoal. É preciso saber. É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber, é preciso saber. É preciso saber, é preciso saber.